Por que é tão difícil abandonar ou sair de um relacionamento narcisista? Vamos lá. A primeira coisa é porque o narcisista, ele faz com que a vítima dele se sinta altamente dependente dele. Ele começa tudo como se fosse um cuidado. Então, ele tem um faro muito bom para detectar a vítima. E quem é a vítima de um narcisista? A vítima de um narcisista é sempre um dependente emocional. É isso mesmo. Se você é ou foi vítima de um narcisista, existe uma dependência emocional que precisa ser descoberto o quê? De onde vem essa dependência emocional para que ela seja curada. E esse ciclo de repetição, de atrair pessoas narcisistas, acabe na sua vida. Então, a terapia é a melhor forma de você detectar onde é que está essa sua dependência emocional, qual foi o trauma que você sofreu que te causou isso. Mas o narcisista, ele capta isso muito rápido nas falas da vítima dele. Ele consegue detectar e ele vai fazer o mesmo jogo. Ele vai dizer, nossa, eu passei por tudo isso, eu não acredito, meu Deus, nossa, foi Deus que nos fez encontrar. E eles falam de Deus de uma forma como se eles fossem extremamente vinculados a Deus. É como se eles fossem tete a tete com Deus. Principalmente se ele souber que você é uma pessoa que é temente a Deus. Não estou falando de religião, estou falando de Deus, tá? Então ele começa com isso aí. E geralmente quando ele começa, ele vai falar da ex ou do ex dele. Esse é um ponto crucial para qualquer pessoa. Se você vai entrar num relacionamento, se a pessoa começa a falar muito mal do ex ou da ex, abra os seus olhos, porque pode ser um potencial narcisista, tá? Porque o narcisista, ele inverte o jogo. Então, tudo aquilo que ele fez a vítima sofrer, ele vai falar para você que foi ele que sofreu, e você vai ficar super penalizada, até porque você já passou por isso. E batatinha quando nasce, enfim, ele vai captar, ele vai potencializar, ele vai dizer que ele sofreu a mesma coisa, ou seja, vocês são os parzinho perfeito. Meu Deus, agora eu encontrei uma pessoa que me entende. E aí ele começa a manipulação, ao ponto de que você vai chegar e olhar e falar assim, e agora? Se eu não fizer, ele vai ficar de bico, ai, ela vai se estressar, ela vai ficar sem falar comigo. E a sua dependência emocional lá, o seu trauma lá de trás, traz assim para sua cabeça, faça, porque senão você vai ser abandonada de novo. E aí você fica nesse ciclo vicioso. Você faz uma, duas, 10 mil vezes e as coisas vão só piorando. Vão só piorando, porque daí os pedidos vão aumentando. Geralmente o narcisista, ele acaba com o financeiro do companheiro dele, porque ele sempre precisa para alguma coisa, ele nunca tem, sempre aconteceu alguma coisa, e se você não tem, ele se vitimiza, se vitimiza, se vitimiza, e você acaba fazendo, por quê? Você começa a se sentir culpado. Ele faz com que a vítima se sinta culpada. E aí a cabeça da vítima começa a pirar. Por quê? Porque ela já não sabe quem é ela. Ela olha lá para trás e fala, mas eu não era assim, o que está acontecendo? Eu não consigo mais decidir a minha vida. Nossa, eu não consigo mais decidir a minha vida. Eu preciso dele, eu preciso dela. O que está acontecendo comigo? E o sistema nervoso junto com o sistema endócrino começam a trabalhar de uma forma muito acelerada e de uma forma que não vai ser agradável para o teu corpo. E isso faz o quê? Isso faz com que a vítima comece a ter perda de memória, faz com que a vítima não tenha mais ânimo para fazer atividade física, faz com que a vítima comece a olhar para si e não gostar de si mesma, faz com que a vítima não tenha força para nada, não queira nada, até as coisas que a pessoa gosta de fazer, ela começa a procrastinar, ela não tem mais vontade de sair. Por quê? Porque ela não é mais ela está vivendo para... Ela está sendo sugada por uma outra pessoa. O narcisista é o carrapato e a vítima é o boi. Então ele suga, 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 e ele não suga somente o que ele tem de financeiro, o que tem de psicológico, não. O pior é que ele suga o espiritual da pessoa. Nós somos corpo, alma e espírito. E trabalhar a questão da alma e do espírito, quando nós falamos de abuso, quando nós falamos de narcisistas, de psicopatas ou de qualquer outra pessoa que tem um transtorno, né, de personalidade e acaba com o seu companheiro ou com um amigo, enfim, é muito importante trabalhar a alma e o espírito, porque eles são muito atingidos. Ele vai nos enfraquecendo.
o que acontece dentro do nosso organismo? A pressão é tão grande, o maltrato é tão grande, a manipulação é tão grande que o nosso organismo começa a liberar cortisol, 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 cortisol. Cortisol é um dos piores hormônios que nós temos. Ele tem que ser mega dosado. E aí esse excesso de cortisol faz com que eu tenha mais liberação de glicose na corrente sanguínea. Liberação de glicose na corrente sanguínea faz com que o meu pâncreas trabalhe mais para jogar insulina para dar conta dessa glicose que está na corrente sanguínea. Então começa um ciclo vicioso dentro de mim. Eu começo a liberar adrenalina em excesso, eu começo a ter taquicardia, eu começo a ter ansiedade e no meio da noite eu acordo e aí chega a um ponto em que eu passo o dia com taquicardia, eu passo o dia com ansiedade e você se pergunta por quê? De onde? Você não sabe de onde vem. Mas é o estresse já do seu organismo, é a sua mente que já não consegue mais se entender, se encontrar, você já não consegue mais fazer o que você gostava e isso começa a te incomodar. E quanto mais te incomoda, mais cortisol, mais adrenalina, mais taquicardia e isso vai acabando com o quê? Com o seu corpo também. Você vai tendo um cansaço físico, um cansaço mental. Você não tem força para mais nada, o seu corpo começa a doer, algumas pessoas desenvolvem fibromialgia, artrite, entre outras patologias, tudo por causa de um carrapato que grudou em você e ele não sugou somente o seu financeiro, a sua alegria, não, ele sugou a sua vida, ele sugou a sua energia e ele tá lá no seu espiritual. A sua alma é boa, mas a dele não. O espírito que habita em você é o espírito de Deus, mas o espírito que habita nele não é o de Deus, é o espírito das trevas. Então isso é muito importante dentro de um relacionamento com um narcisista. Não é tratar somente a terapia, o psicológico e a mente. Precisa sim, mas é preciso tratar o corpo, voltar a cuidar do seu corpo, voltar a olhar para si. Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em você. E é preciso você tratar o seu espiritual para que o Espírito Santo continue habitando em você. Para que aquela energia toda que foi doada, que foi despendida e que foi roubada de você, ela possa voltar para você. E você possa encontrar de novo o seu eu, aquele lá de trás antes de conhecer essa pessoa. Então, terminar um relacionamento com um narcisista é muito difícil, porque ele está totalmente encalacrado em você. Ele não está só dominando o teu corpo e a tua mente, ele está dominando também o seu espírito, ele está dominando a sua alma. A sua alma está entristecida, a sua alma está chorosa, a sua alma está desgostosa. Então, ele não domina só a sua mente, ele domina a sua mente, a sua alma e o seu espírito. Então, sair de um relacionamento narcisista não é fácil. Não é fácil. E as fases que vêm depois que você sai de um relacionamento narcisista são piores ainda. Porque o narcisista tem fases para tudo. Ele tem a fase da conquista, ele tem a fase de te dominar, ele tem a fase acima da dominação. E quando você resolve sair, as fases pioram. É como se fosse um jogo. Cada vez que você passa por uma fase, vem uma fase mais difícil. Mas eu estimulo você que sofre, que está em um relacionamento abusivo, a procurar ajuda, a procurar terapia. Nós temos aqui em João Pessoa um Instituto Maná. Se vocês quiserem seguir nosso Instagram, instituto.maná, maná com 2 N's. Nós temos terapeutas excelentes que nos ajudam ali. Eu sou uma das terapeutas e nós buscamos levantar mulheres, homens, crianças, adolescentes, jovens, enfim, qualquer pessoa que passou por algum tipo de relacionamento abusivo. É possível sim sair de um relacionamento abusivo. Demora, mas quanto mais você demorar, pior vai ficar a sua vida. Então procure ajuda, siga o canal. Vou tentar trazer aqui ajuda tanto física, quanto psicológica, quanto espiritual, para fazer com que você, que já sofreu um abuso, consiga sair, assim como eu um dia consegui sair.